Oi, pessoal. Hoje eu vou ler para vocês dois pequenos cordéis, né? Um baseado nas rãs de Aristófanes, né? Esse grande dramaturgo grego que marcou a comédia antiga, né, do teatro da Grécia, e foi também produzido, né, para o curso de licenciatura em teatro. E o outro, Os Pífanos, foi inspirado nas rãs. Depois eu explico um pouquinho sobre os pífanos. Então, vou ler para vocês um pouco. É um trabalho acadêmico também, tem folha de rosto e uma pequena apresentação para situar a obra, né, durante a apresentação do trabalho. Então, a comédia As Rãs, de Aristófanes, estreada em 405 a.C., conta a história do deus Dionísio que, acompanhado do criado Xântias, vai ao inferno com a finalidade de resgatar o grande tragediógrafo grego Eurípides. Conduzido pelo barqueiro Caronte, sua viagem é acompanhada por um coro de rãs. Chegando ao inferno e sabendo da presença de Ésquilo, Dionísio fica em dúvida qual dos poetas deveria resgatar. Assim, resolve fazer um duelo entre os dois poetas para saber qual deles regressaria a Atenas. As Rãs foi escrita numa época em que Atenas sofria com a Guerra de Peloponeso, que resultou com o domínio de Esparta sobre Atenas em 404 a.C., um ano após a apresentação das Rãs. O cordel foi resultado de um projeto para a disciplina Teatro de Rua, ministrada pelo professor Rodrigo César do Nascimento Xavier, do curso de teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, com vocês, As Rãs de Aristófanes num cordel. Eurípides morreu e no inferno foi parar. Dionísio, com saudade, o tragediógrafo foi resgatar, pois não havia outro poeta que assumisse o seu lugar. Antes de iniciar a viagem, Dionísio busca orientação e pergunta a Heráclis como se chega ao mundo cão. Recomendo ir pelo pântano, foi o conselho do irmão. Acompanhado de Xântias, disfarçado de Heráclis, seguiu. 2 óbulos paga a Caronte e com o barqueiro prosseguiu. Num pântano cheio de rãs que faziam um barulho de ruir. Brecrex, quex, quex, coax, 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 brecrec, quex, quex, coax, coax, coax. E chegando ao inferno, um monstro apareceu. Empusa, ora cão, ora mulher, uma face de fogo acendeu. Com uma perna de asno e outra de bronze, ao grito de Xântias, desapareceu. Confundido com Heráclis, Dionísio é ameaçado, pois Aico, o deus, acusava de seu cão haver levado e também pelas taberneiras de roubo haver praticado. Não sabendo distinguir quem era Deus e o criado, a Perséfone é conduzido para o disfarce ser desvendado. Foi quando Xântias escutou a peleja dos poetas injuriados. Ésquilo e Eurípides brigavam para ser o melhor poeta trágico e, sabendo da vinda de Dionísio, um duelo por Hades é marcado, pois conhecedor da arte dramática, ao Deus caberia o julgado. Num primor de rima e prosa, Ésquilo e Eurípides duelavam. Atacava a tragédia do outro e os valores que propagavam. Eurípides retratando o cotidiano, Ésquilo o ufanismo que o marcava. Ésquilo, muito auspicioso, a Eurípides começou a aperrear e no prólogo do oponente interrompia sem parar. Perdeu sua garrafinha, não deixando o poeta vecejar. Dionísio parece ter esquecido de quem foi no inferno buscar. E a terra, Eurípides, o grande poeta, e a terra logo retornar, mas diante daquele duelo, a dúvida começou a brotar.
Após a guerra de gigantes, Dionísio decide os versos pesar, e na balança coloca todos eles, e a Hades poder proclamar, o grande pai da tragédia, para Atenas voltar a alegrar. O deus do teatro sentencia, Ésquilo, és o vencedor, à terra retornarás comigo, e a Eurípides, que foi perdedor, vou lhe dar esse conselho, não perca mais garrafinhas, por favor. A volta de Ésquilo não foi à toa, pois a Grécia com a guerra chorava, e um discurso bravo e heróico o teatro de Atenas precisava. E Dionísio a todos disse, fiz o que minha alma ordenava, um pequeno cordel sobre as rãs de Aristófanes. Nesse mesmo semestre eu estava pagando a disciplina cenografia e sempre tentei fazer entre as disciplinas que cursava uma interdisciplinariedade que tanto me ajudava e eu fazia esse laço, esse elo com as disciplinas que muito me motivava na produção dos cordéis. Então, baseado nas rãs, nessa ida de Dionísio buscar esses grandes tragediógrafos gregos, e foi logo após a morte de Ariano Suassuna, então eu resolvi fazer os Pífanos, que foi inspirado nas rãs de Aristófanes. Dionísio, deus do teatro, preocupado com a tristeza que se abateu sobre o Nordeste em razão da morte de grandes poetas da região, Ariano Suassuna, Patativa do Assaré, resolveu ir ao inferno para resgatar Ariano Suassuna. Assim como fez na Grécia Antiga, quando foi ao inferno com a intenção de resgatar Eurípides, Dionísio novamente pede conselhos ao seu irmão Heracles, que agora não mais recomenda a ida pelo pântano, mas pelo rio São Francisco. Disfarçado de padeciço, Dionísio segue na barca de Caronte para sua missão. Inspirado nas rãs de Aristófanes, esse foi o contexto utilizado para a disciplina Cenografia 2 do curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ministrada em 2015.1 pela professora Laura Maria de Figueiredo. O cordel se apresenta como um texto dramatúrgico para um teatro de bonecos feito com palito de churrasco, projeto de cenografia apresentado para a referida disciplina. O cordel, bebendo na rica fonte da comédia antiga, busca fazer uma homenagem aos grandes poetas nordestinos que enriquecem a cultura brasileira. Os Pífanos, inspirado nas rãs de Aristófanes. Ariano Suassuna morreu e no inferno foi parar. Dionísio, com saudade, o poeta foi resgatar, pois não havia cabra da peste que assumisse o seu lugar. Antes de iniciar a viagem, Dionísio busca orientação e pergunta a Heracles como se chega ao Munducão. Vá pelo velho Chico, foi o conselho do irmão. Com um tocador de zabumba, disfarçado de padeciço, seguiu. Por 2 réis, contrata Caronte, e com o barqueiro prosseguiu. Num rio cheio de pífanos que ao som de forró lhe conduziu. Ô piso, milho, peneiro, xerém, ô piso, milho, peneiro, xerém. E no meio do caminho, um boi calemba apareceu, apontou o chifre pontudo e o padre se socorreu do tocador de zabumba e do barulho o bicho correu. Ô piso, milho, peneiro, xerém, ô piso, milho, peneiro, xerém. E chegando ao inferno, Lampião grita, alto lá, aqui não é lugar para reza, favor o padre retornar. Dionísio tira o disfarce avisando, Ariano, vim buscar.
Lampião, mais que ligeiro, a Dionísio explicou que Ariano Suassuna, com Patativa, outro morador, viviam sempre duelando e o inferno tava um terror. A peleja entre os poetas era o de melhor da região e com a vinda de Dionísio, um duelo marcou Lampião. Conhecedor da arte dramática, ao Deus caberia a decisão. Num primor de rima e prosa, Ariano e Patativa duelavam, um atacava a prosa do outro e os valores que propagavam. Ariano com seu jeito irônico e Patativa a poesia rimava. Patativa, agricultor simples, do sertão nordestino falava, do homem sofrido do campo, que não esmorecia por nada, não negava seu sangue nem nome, pois era filho de uma terra arretada. Ariano Suassuna, poeta letrado, a cultura do Nordeste propagou, juntando o erudito e o popular, causos contava com primor, e com Chicó e João Grilo, o Nordeste ao cinema levou. Dionísio parece ter esquecido quem no inferno foi buscar. Ariano, grande poeta, ia à terra logo retornar, mas diante daquele duelo, a dúvida começou a brotar. Cada verso valia uma cajuína, e a disputa acirrada estava. Ora se perdia a garrafinha, ora a garrafinha conquistava. Ariano já cantava vitória e Patativa atrás não ficava. Após a guerra de gigantes, Dionísio os versos vai pesar. Na balança coloca as cajuínas e a Lampião poder anunciar o grande poeta nordestino que a região voltaria a alegrar. O Deus do teatro sentencia, nesse duelo só tem vencedor. Diferente da Grécia Antiga, de garrafinha não houve perdedor. O resultado aqui foi o empate, cada um tem igual o seu valor. Sem entender o acontecido, Lampião pergunta com aflição: agora o que vai acontecer? E Dionísio diz com exatidão: ficaremos todos por aqui. Aproveite e chame Gonzagão. O piso, milho, peneirou, xerém. O piso, milho, peneirou, xerém. Esse cordel, ele foi todo ilustrado pelo grande editor Rubens Fonseca. E essas figuras aqui que ilustram o cordel são as figuras que estavam no trabalho do teatro de bonecos. Eram todas figurinhas de cartolinas com palitos de churrasco que andavam, né, durante a sua encenação. Viva o cordel, viva a cultura popular, viva o teatro.